Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Dama do Cemitério de Araçá. O cemitério do Araçá sempre carregou uma atmosfera pesada, mesmo durante o dia. Mas nada se comparava ao que acontecia quando o sol desaparecia atrás dos prédios de São Paulo. Na escuridão, histórias adormecidas pareciam despertar, e entre elas havia uma que nem os coveiros mais antigos ousavam mencionar em voz alta. Muitos diziam ter visto uma mulher solitária caminhando entre os mausoléus, vestida de branco antigo, como se suas roupas tivessem ficado presas em outra época. Seu rosto pálido mal podia ser visto sob o véu que sempre balançava, mesmo quando o vento estava parado. O apelido dela se espalhou entre os vigias, a Dama do Araçá. Certo dia, um jovem fotógrafo chamado Rafael decidiu investigar as histórias. Seu objetivo era registrar imagens paranormais para um projeto pessoal. Apesar dos avisos, ele entrou no cemitério perto da meia-noite, carregando apenas uma câmera e uma lanterna fraca. O portão rangeu alto quando se fechou atrás dele, quase como um aviso final. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava. Os corredores de túmulos pareciam se estreitar, e sombras longas se moviam em direções impossíveis. Rafael tentava ignorar, atribuindo tudo à sua imaginação e ao nervosismo. Mas quando ouviu um sussurro vindo de trás dele, seu corpo inteiro gelou. Um murmúrio leve atravessou o ar frio, como uma voz feminina tentando chamá-lo. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, a sensação de presença era sufocante. O fotógrafo respirou fundo e continuou avançando, determinado a capturar algo extraordinário. Quando chegou perto do setor mais antigo do cemitério, o ar ficou ainda mais denso. Um véu branco apareceu ao longe, quase translúcido sob a luz da lua. Rafael ergueu a câmera e apertou o botão. O flash iluminou o corredor, revelando por um segundo a silhueta da mulher de branco parada diante de um túmulo partido. Quando a luz apagou, ela já não estava lá. O sussurro voltou. Desta vez, mais próximo. Mais claro. E ele ouviu seu próprio nome sendo chamado. Rafael saiu correndo do cemitério naquela noite, sem olhar para trás. Sua respiração estava pesada, o coração descompassado e as mãos tremiam tanto que ele quase derrubou a câmera. Mas dentro dela, ele sabia, havia provas. Algo o chamava de volta, não por coragem, mas por inquietação. No dia seguinte, ele decidiu procurar um dos coveiros mais antigos, conhecido como Seu Murilo. Ele era um homem de fala arrastada e olhar cansado, que já trabalhava no Araçá há mais de 40 anos. Rafael chegou com receio, imaginando que seria ridicularizado, mas não esperava a reação do velho. Quando mencionou a mulher de branco, Seu Murilo empalideceu. O coveiro olhou ao redor para garantir que ninguém escutava e fez sinal para Rafael se aproximar. Sua voz saiu baixa, quase como um lamento antigo. Ele contou que a dama era o espírito inquieto de uma artista paulistana que teria sido enterrada ali no início do século XX, após morrer misteriosamente durante uma apresentação teatral. Seu corpo nunca descansou, sempre à procura de algo perdido. Rumores diziam que antes de morrer, ela teria sido traída por alguém da própria família, que a impediu de escapar de um destino cruel. Seu espírito, então, vagava pelo cemitério, chamando aqueles que, de alguma forma, lembravam o irmão traidor. Talvez Rafael fosse parecido. Talvez fosse apenas azar. Mas o fato era, se ela chamava seu nome, ela o havia escolhido. Seu Murilo aprofundou ainda mais o clima sombrio ao revelar que 3 pessoas desapareceram no Araçá após relatarem encontros com a dama. Nenhuma delas foi encontrada, exceto por objetos pessoais espalhados perto do túmulo onde a mulher aparecia. Rafael sentiu o estômago embrulhar. A informação parecia absurda, mas combinava com a sensação terrível que tivera na noite anterior. Mesmo assim, seu lado curioso insistia, ele precisava ver as fotos. Quando ligou sua câmera, o coveiro se afastou instintivamente, como se aquilo fosse perigoso demais. Rafael avançou pelas imagens uma a uma. Até que chegou naquela foto. A mulher estava lá. Nitidamente. Parada entre 2 túmulos, olhando diretamente para a lente.
Mas o que fez o sangue de Rafael gelar foi outro detalhe. O rosto dela era o seu. Ou melhor, uma versão distorcida de si mesmo. Seu Murilo tocou seu ombro e murmurou: "Ela ainda vai te chamar de novo, filho. E da próxima vez, você não vai conseguir sair." Aquela noite parecia mais pesada que o normal. Rafael tentou dormir, mas seu corpo inteiro estava inquieto. A imagem da dama, com seu rosto distorcido e vazio, surgia constantemente em sua mente. Ele fechava os olhos e a via. Abri-los não ajudava, pois tinha a sensação de que ela estava no quarto, esperando. Pouco depois das 3 da manhã, ele ouviu um arranhar suave na janela. Um som contínuo, insistente. Quando se aproximou, percebeu que não havia vento, nem galhos tocando o vidro. Era algo humano. Dedo a dedo, arranhando como se pedisse permissão para entrar. Rafael deu alguns passos para trás, levando a mão ao peito. A respiração estava curta e irregular. De repente, o arranhado cessou. Por um instante, veio um silêncio absoluto, até que uma voz surgiu, clara como o dia, vindo do corredor escuro atrás dele. "Rafael." A voz feminina era arrastada e ecoava como se atravessasse séculos. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada. Apenas a escuridão densa se acumulando no ar. A casa inteira estava tomada pelo frio, e uma névoa fina começou a se formar perto da porta de entrada. Com mãos trêmulas, Rafael ligou sua câmera, sem saber exatamente o porquê. Quando ela iniciou, a tela exibiu algo que o fez cair de joelhos. A dama aparecia ali, em tempo real, aproximando-se lentamente, como se estivesse sendo filmada naquele exato momento. Mas ele não estava gravando nada. A imagem tremeu. O véu branco dela se mexia sozinho, como se uma força invisível o levantasse. O rosto continuava igual ao da foto, uma versão deformada do dele mesmo. As órbitas vazias pareciam se aprofundar, puxando tudo ao redor para dentro de sua escuridão eterna. Rafael arremessou a câmera contra a parede, quebrando-a, mas a imagem permaneceu por um instante no ar, como se estivesse presa ao espaço. A voz repetiu seu nome mais uma vez, agora mais perto, quase ao lado de sua orelha. Ele fugiu de casa naquela madrugada, desesperado. Correu pelas ruas vazias, sem rumo, até chegar ao único lugar em que não queria estar, o portão do cemitério do Araçá. E lá, ao longe, no centro do corredor principal, a dama esperava por ele, imóvel. Rafael não sabia ao certo se caminhava por vontade própria ou se estava sendo guiado por uma força maior, mas seus pés o levaram direto para dentro do cemitério. O portão, surpreendentemente, estava destrancado, como se alguém soubesse que ele iria retornar. O silêncio ali dentro era sepulcral. Não havia ruído de insetos, nem de carros distantes. Apenas um silêncio vivo, pulsante, que parecia observar cada movimento. Ele seguiu o corredor principal, iluminado apenas pela luz pálida da lua. A dama surgiu à sua frente como uma sombra condensada. Não caminhava, deslizava. Seu vestido branco, manchado com marcas escuras como terra antiga, espalhava-se pelo chão. Seu véu levantava e baixava em movimentos suaves, como se respirasse. Rafael tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Seu corpo estava paralisado, não por magia, mas por pavor puro. A dama levantou o braço e apontou para o mausoléu antigo, parcialmente quebrado, coberto de musgo e rachaduras profundas. Ele se aproximou, mesmo sem querer. Algo dentro dele parecia reconhecer aquele lugar. Quando tocou a porta fria do mausoléu, uma memória estranha e impossível surgiu em sua mente. Flashes de um teatro antigo, uma mulher chorando atrás das cortinas, um irmão gritando seu nome, Rafael? Não. Outro nome. O ar ficou pesado, e a dama retirou o véu lentamente. Pela primeira vez, Rafael viu o que havia por baixo. Seu rosto não era apenas a versão distorcida dele, agora carregava feições que mudavam constantemente, como se ela estivesse procurando a combinação certa para se parecer com alguém do passado. Quando seus olhos vazios se fixaram nos dele, Rafael ouviu um estalo surdo, o som das portas do mausoléu se abrindo sozinhas. O interior era mais escuro que a própria noite.
Ele sentiu uma força puxando-o para dentro. Tentou resistir, mas era inútil. A dama avançou, aproximando o rosto do seu, e sussurrou algo que ele jamais esqueceria. Agora você sabe quem eu procuro. Tudo escureceu. Ele caiu. E o cemitério voltou ao silêncio. Dias se passaram, e Rafael não voltou para casa. Seu desaparecimento foi registrado, mas como várias outras pessoas que sumiram no Araçá, ninguém soube explicar o que ocorreu. Seu Murilo, o velho coveiro, já sabia o que aquilo significava, mais um nome acrescentado à lista dos que a dama levou. No entanto, havia algo novo dessa vez. Durante sua ronda noturna, o coveiro notou uma câmera quebrada perto do mausoléu antigo. Ao pegá-la, sentiu um arrepio imediato percorrer seu corpo. A câmera ligou sozinha, exibindo uma imagem distorcida, como se estivesse gravando dentro de um ambiente apertado, úmido e abafado. Seu Murilo reconheceu o local, o interior de um dos túmulos. Mas o que fez seu sangue gelar foi a voz fraca que ecoou pelo áudio da câmera, quase irreconhecível, mas ainda humana. Murilo, me tira daqui, por favor, era Rafael. Mas sua voz parecia vir de muito longe, como se ele estivesse preso em outra camada da realidade. O coveiro largou a câmera imediatamente, deixando-a cair no chão. Quando olhou para o corredor, lá estava ela, a dama, parada sob a sombra do mausoléu. Seu véu balançava sozinho. Ela levantou a mão lentamente, fazendo sinal de silêncio. O velho coveiro sentiu as pernas fraquejarem e recuou, incapaz de respirar. A dama desapareceu, mas uma mensagem ficou gravada em sua mente. Quem entra naquele túmulo não volta para o mesmo mundo. Na manhã seguinte, o túmulo estava lacrado. Nenhuma marca indicava ter sido aberto recentemente. Nenhum vestígio de luta. Nada. O cemitério parecia engolir as provas. Ainda hoje, dizem que quem caminhar no Araçá após a meia-noite pode ouvir duas vozes chamando, a da dama e a de um homem pedindo socorro. E que uma delas, se você responder, vai encontrar você. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.